Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor e hoje eu vou apresentar a Conexão EX, que nós vamos falar sobre o biblioteca. Então hoje eu vou apresentar para vocês os recursos que nós temos aqui no nosso módulo X Biblioteca, no Web Biblioteca e o aplicativo Minha Biblioteca, que o sistema tem integração, ok? Bom, então para iniciarmos, é importante nós lembrarmos que o computador ele vai ajudar muito nesse processo da catalogação do acervo, de controlar o que está sendo cadastrado na biblioteca, as movimentações que são feitas, os empréstimos e até mesmo os atrasos. E também uma coisa que é muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês é a parte do inventário, onde você vai ter o acesso a controlar os acervos que encontram-se na biblioteca e logo após ter um relatório onde você consegue visualizar as perdas que foram dadas dos acervos. Bom, então, para começar, existem vários aplicativos hoje no mercado que são softwares gratuitos, no qual você pode adquirir para poder realizar o controle de sua biblioteca, fazer todo o cadastro. Porém, esses softwares eles não são recomendados porque você acaba tendo um nível de complexidade de relatórios muito baixo e até mesmo os desenvolvedores deles, eles acabam parando de fazer manutenções. Então, se você tiver algum tipo de software gratuito no qual esse desenvolvedor parou de fazer a manutenção do sistema e você precisa reinstalar em outro computador porque seu computador deu problema, pode correr o risco de você não conseguir instalar ou então até mesmo perder a base de dados que você tinha do seu software. Ok? Bom, então por isso que não é recomendado que seja utilizado um desses softwares gratuitos. Caso a instituição queira, ela poderá optar. Porém, o sistema GIS ele atende perfeitamente a todo o controle que é necessário que a módulo biblioteca vai oferecer, tá bom? Bom, então, antes de começarmos a mostrar as telas do sistema, eu vou mostrar primeiro uma pesquisa que teve referente ao ano de 2015. Bom, então referente a esses gráficos, como vocês podem ver, em comparação do anos de 2007, 2011 e 2015, houve uma queda no número de não leitores, porém ainda continua muito alto, tá? 44% dos entrevistados eles não são leitores. Então esse estímulo que as instituições podem realizar com alguns projetos, até mesmo os professores em questão de indicação para leitura, isso ajuda muito nas instituições para aumentar o número de leitores que nós temos no Brasil, ok? Bom, como vocês podem ver aqui nesse outro gráfico, ele mostra informações referentes a quanto tempo comprou o último livro. Então é referente a leitores que utilizam o processo de compra, não de empréstimo. Como vocês podem focar aqui, um ponto principal nesse gráfico que ele mostra são o número em percentual, que é 30% de pessoas entrevistadas que nunca comprou um livro. Então esse número é muito alto, então nós temos que tentar efetuar estímulo da leitura, tanto nas instituições, nas faculdades, nas bibliotecas e até mesmo dentro de casa, para forçar que as pessoas, ou então seus filhos ou parentes, passem a ler mais. Que hoje em dia, com essa tecnologia, com o avanço, elas acabam ficando muito tempo mexendo em redes sociais e não leem um livro, não brincam, não fazem alguma coisa diferente. Bom, então, como eu falei com vocês, pessoas que influenciaram o gosto pela leitura. Bom, em primeiro lugar aqui vem não ou então ninguém especial. A própria pessoa teve aquele estímulo por conta própria em ter a vontade de ler um livro, que está trazendo ali um percentual de 67%. E logo após, vindo em segundo e em terceiro lugar, vem a mãe ou responsável do aluno do sexo feminino ou algum professor ou professora. Então essa informação aqui é muito boa, porque nós temos ali 67% dos entrevistados leitores que por vontade própria eles mesmos já estão lendo. Em segundo lugar vem a mãe ou o responsável do sexo feminino, que tem que começar de casa mesmo, com o estímulo dos pais, ou então até mesmo em projetos de escola, vinculado à segunda opção ali, que ficou com 7% dos entrevistados, e algum professor ou professora do aluno. Ok? Em quarto lugar ficou ali pais ou responsáveis do sexo masculino e logo após um outro parente. Nesse outro gráfico aqui, os fatores que influenciam na escolha do livro.
Então, esse gráfico aqui é muito importante, até mesmo no qual nós vamos acompanhar em um relatório que o sistema possui do total de acervos que você possui na instituição, total de exemplares por assuntos. Por quê? A pesquisa mostra que 30% dos entrevistados dizem que a influência para a escolha de um livro é o tema ou o assunto do livro. Bom, em segundo lugar ali veio o autor. O gráfico eles só fizeram de forma diferente, e logo após veio dicas de outras pessoas, pessoas que indicam os livros, ou então até mesmo o título ou a capa do livro. Então, como nós podemos ver, em primeiro lugar vem sempre o tema ou assunto. Eu vou mostrar para vocês um relatório, ele vai mostrar quantos acervos e exemplares você tem por assunto na sua instituição. Isso vai ajudar muito para que você possa aumentar a compra desses livros referentes a esses assuntos, para que cada vez mais os alunos procurem a biblioteca para que façam a leitura, ok? Bom, lugares em que costuma ler livros. Na pesquisa, o maior número foi voltado para casa, onde os entrevistados acham um local adequado para fazer leitura. Em segundo lugar, na sala de aula, com o auxílio dos professores, e logo após, em bibliotecas em geral. Até mesmo porque nós podemos perceber que a biblioteca é um local onde nós podemos utilizar realmente para efetuar a leitura, mas muitas pessoas também utilizam mais para fazer trabalhos acadêmicos, certo? Então, o melhor local para efetuar a leitura de um livro aqui na estatística está sendo em casa. Mas não quer dizer que você não tem que fazer essa influência do aluno para efetuar leituras na própria biblioteca. Os professores mesmo podem fazer um trabalho levando os alunos na biblioteca da escola e trabalhando com esse processo de leitura na própria biblioteca. Bom, razão para não ter lido mais, estudantes e não estudantes. Os estudantes aqui, isso é uma pesquisa referente ao ano passado, por falta de tempo. 32% dos entrevistados e 50% não estudantes. Porque preferem outras atividades, 13% estudantes e 7% não estudantes, por não ter paciência para ler ou porque não há bibliotecas por perto. Então, nesse caso hoje, o percentual ali está muito alto em questão dos estudantes. Então, às vezes não tem biblioteca próximo à residência do aluno, como vocês podem ver lá no gráfico, que eles preferem ler mais em casa. Então, tem que aumentar muito aquele estímulo do aluno ter acesso à biblioteca da escola, para que ele tenha acesso facilitado ao livro. Nesse próximo gráfico aqui, ele me mostra informações do que as pessoas que responderam à pesquisa gostam de fazer no seu tempo livre. E se vocês repararem, em 10º lugar ficou a opção de ler livros em papel ou livros digitais, que seriam os e-books. Então, esse número aqui ainda está muito baixo, está equivalendo a 37% dos leitores e 7% dos não leitores. Nesse caso aqui, nós temos que tentar estimular mais a leitura dos alunos, tanto em sala de aula, até mesmo em casa. Bom, principais formas de acesso aos livros. Em primeiro lugar, está vindo a opção de comprados em lojas físicas ou pela internet. Então, a compra ainda vem sendo a forma mais fácil que eles têm de ter acesso ao livro. Em segundo lugar, com 23%, está vindo a opção dos presenteados. Em 21% equivale a emprestados por alguém da família ou amigos, e em quarto lugar está vindo com 18% emprestados em bibliotecas de escolas. Então, a biblioteca é um local onde o aluno tem o acesso livre para poder pegar aquele livro, ele consegue ter de forma gratuita, sem ter necessidade de comprar aquele livro, seguindo regras da biblioteca, em questão de tempo de empréstimo, quantas vezes ele pode estar renovando, que o sistema possui toda essa parte de configuração, porém ainda está muito pouco esse percentual, no qual depende muito do incentivo da própria instituição implantar a leitura nos alunos. Bom, então vamos começar a ver aqui informações sobre o sistema, o GIS Biblioteca. O sistema, ele possui um sistema de cadastro de acervo, onde você pode fazer o cadastro de CDs, livros, mapas, periódicos, fazer inclusão de vários acervos que você tenha na sua instituição, vários tipos
que você queira cadastrar, catalogar os DVDs, pode fazer todo o controle aqui de cadastro, onde você tem a opção de poder colocar as informações, os dados do livro, a capa do seu livro, os assuntos principais daquele livro e demais assuntos, quem são os autores, quantidade de exemplares que você tem disponível para aquele livro, onde você pode incluir também o vínculo daquele livro aos cursos no qual a instituição possui, para que seja exibido lá na frente, na parte de relatórios, os relatórios que o MEC exige, que aí você consegue ter uma estatística da quantidade de livros por curso que você possui, e também um controle da parte analítica do livro. Na parte do cadastro de periódicos, como eu falei com vocês, é possível você realizar a inclusão dos seus periódicos, revistas, livros, jornais que sejam impressos de forma de periodicidade mensal, diária, anual, encartes, folhetos. E também é possível efetuar o controle de suas assinaturas. Como vocês podem ver na tela aí, o sistema tem a opção onde você pode colocar informações de início e término daquela assinatura, a quantidade de exemplares que você tem a receber daquela assinatura que foi realizada, os dados do seu fornecedor que você tem para poder entrar em contato com ele caso precise renovar a sua assinatura, e até mesmo informações de qual foi o solicitante, quem foi o aluno ou o professor ou até mesmo um funcionário da escola que solicitou ou recomendou a instituição a efetuar aquela aquisição. Dentro da parte desse controle de periódicos, você também consegue ter um controle de circulação daqueles periódicos. Porque algumas instituições, às vezes, não trabalham com o processo do empréstimo do periódico, para que o aluno possa levar para casa. Mas se você quiser fazer um controle, pelo menos de circulação, o aluno precisa da revista para levar para a sala de aula, mas vai devolver. Você consegue fazer esse controle aqui na parte de circulação. E o sistema também possui aqui na opção receber fascículo, a opção de poder cadastrar aquele exemplar que você recebe, de acordo com a periodicidade, e efetuar o cadastro nele no sistema, para que depois você possa registrar as informações, até mesmo analíticas do periódico. Você pode colocar os assuntos que são tratados naquele periódico, quem são os autores responsáveis daqueles assuntos, em qual página se encontra aquele assunto no seu periódico, e fazer todo o controle depois dos empréstimos. Bom, então, logo após, nós temos a opção de poder realizar as consultas de acervo. Dentro do sistema GIS, é possível você configurar, dando acesso ao aluno a um terminal que encontra-se na biblioteca, onde ele poderá realizar consultas através do título do acervo, através de uma palavra que o título possua. Caso o aluno não saiba o nome completo do livro, ele poderá realizar a pesquisa por assuntos, poderá realizar a pesquisa pelo autor, pela editora, informando vários filtros, caso seja necessário, ok? Para que o aluno tenha uma pesquisa exata, para que ele chegue exatamente naquele livro que ele precisa. E também ele tem a opção aqui de propriedades, no qual você consegue ver informações mais específicas daquele acervo que você está realizando a busca e até mesmo a localização dele em sua biblioteca. Você também tem acesso ali à parte de exemplares do acervo, para que você tenha acesso a quantidade de exemplares disponíveis que o seu acervo possui, e também a quantidade que está emprestado. E caso todos os acervos também estejam emprestados, ele também consegue exibir para você a quantidade de pessoas que está na lista de espera daquele acervo. Bom, então é possível também realizar dentro do sistema do módulo biblioteca a parte de movimentação, onde você realiza o controle de empréstimos, devoluções, reservas e renovações no sistema. É possível você efetuar o empréstimo por usuário, você pode efetuar o empréstimo utilizando a leitora do código de barras, caso sua instituição possua uma leitora de código de barras. Para identificação do aluno, você pode pesquisar o aluno pelo nome dele, ou então até mesmo se a instituição possuir um leitor de biometria, é possível efetuar a identificação do aluno utilizando a biometria, que você pode cadastrar para os seus alunos. A devolução e renovações, você pode realizar tanto pelo exemplar ou até mesmo por usuário. Você utilizando a devolução por usuário, você consegue ter a visão de todos os exemplares que aquele usuário tem emprestado.
quais ele quer devolver, quais exemplares ele quer renovar. Então você pode ter esse controle. Você pode devolver um exemplar e não fazer nada com outro que ele esteja emprestado, ou até mesmo devolver um exemplar e renovar o outro. O sistema tem toda uma parte de parametrização, onde você consegue controlar se o aluno pode renovar aquele exemplar emprestado quantas vezes, e também se tiver alunos na lista de espera, se ele vai poder renovar ou não. Então tudo é parametrizado no sistema. Na parte de reserva, caso esse exemplar que você está pesquisando ou o aluno solicitou não possua disponível no sistema, naquela tela de consulta, você ali tem a opção de reserva, onde pode incluir o seu aluno na lista de espera daquele livro. A partir do momento que o livro estiver disponível, é possível também dentro do sistema você configurar um centro de mensagem para que o aluno receba uma notificação através de e-mail, SMS ou através do portal, para que ele seja notificado que o exemplar que ele está na lista de espera já esteja disponível. Lembrando que você também pode configurar no sistema o tempo que aquele aluno terá como prioridade, como o número 1 da lista de espera, para que logo após o sistema remova ele e dê a prioridade para o próximo da fila. Bom, aqui no sistema, como eu havia comentado com vocês, também nós possuímos um sistema de registro de inventário, aonde você, em uma determinada época do ano, quando você definir, no caso o exemplo que eu dei ali foi em dezembro de 2016, você faz um processo de fechar a biblioteca para empréstimos, no qual você vai realizar a catalogação novamente de todos os acervos para que façam a validação se todos os exemplares estão na biblioteca, até mesmo em processo de organizar a biblioteca. Às vezes um livro não está numa estante correta, você quer organizar novamente para que possa facilitar o acesso do aluno àquele exemplar no próximo ano ou até mesmo no próximo semestre. Então é um processo que você pode fazer. Primeiramente, voltado para o sistema, seria mais um controle para ter a noção da perda ou roubo, caso a instituição tenha tido algum desses casos, ou então até mesmo a análise dos acervos que você tem em péssimo estado. Você pode estar verificando os seus acervos, se precisa de uma restauração ou se precisa de um descarte para adquirir novos acervos. Então isso tudo ajuda você a ter um controle para manter a sua biblioteca em ordem. Continuando aqui, nós temos agora a parte de relatórios. Eu mostro aqui na apresentação somente alguns relatórios principais, porém o sistema vai possuir vários relatórios que eles podem ser personalizados. Ok? Esse relatório de exemplo que eu tenho aqui é um relatório de atraso, no qual ele me mostra os usuários que estão com o acervo emprestado, vai me mostrar a data de empréstimo, qual era a data prevista para devolução, o total de dias que aquele acervo está em atraso e o valor da multa, caso a instituição trabalhe com a cobrança de multa. Se não trabalhar com cobrança de multa, o sistema vai estar com o valor zerado e poderá ser aplicado outras punições que o sistema possui de recurso. Aqui eu tenho um relatório quantitativo no qual o sistema me mostra exatamente o número de acervos e exemplares que eu tenho por assunto, que é exatamente o que eu expliquei para vocês lá atrás com base na pesquisa. Então por aqui você consegue ter acesso a todos os assuntos que você tem na sua biblioteca e a quantidade de acervo que você tem por assunto. Então às vezes você até buscando uma pesquisa dessa, ou até mesmo realizando uma pesquisa interna na biblioteca, quais são os assuntos preferidos dos seus alunos, você pode acabar efetuando um processo de compra de acervo voltados àquela pesquisa, exatamente aqueles assuntos que você precisa. O sistema tem também um relatório estatístico de empréstimos por assunto, no qual você pode ver exatamente quais são os assuntos que estão sendo mais emprestados, que você pode utilizar também como base para aquisição de novos exemplares. Nesse caso aqui também eu tenho um controle da quantidade de baixas que foram dadas nos seus acervos. No caso, as baixas podem ser perda, roubo, o aluno perdeu um livro e devolveu para a escola de uma outra forma, ou pagou alguma multa, ou então até mesmo o livro está baixado por restauração. Então você tem todo esse controle aqui no sistema.
Esse último relatório que eu tenho então é o código de barras, que não adianta nada você efetuar toda a catalogação do seu acervo se você não identificar o seu acervo, para que na hora do empréstimo o sistema ele possa reconhecer que aquele livro é o seu exemplar número 1. Então o exemplo que eu dei aqui é um exemplo de código de barras, no qual você pode identificar o seu livro e efetuando a leitura com a leitora do código de barras, o sistema identifica na hora do empréstimo e até mesmo na hora de efetuar o registro de inventário do sistema, ok? Bom, então é possível efetuar a personalização desse código de barras de acordo com os modelos que a instituição possui. Eu posso ter 3 por folha, posso ter 3 colunas com 10 linhas, então vai depender muito do modelo da instituição, correto? E também é possível efetuar a configuração da etiqueta de lombada, que é aquela etiqueta que fica na lombada do livro com algumas outras informações de classificação, correto? Bom, continuando aqui então, agora nós vamos ter a visão do portal do Web Biblioteca. O WebGIS Biblioteca, ele vai dar acesso ao aluno a realizar consulta dos acervos e através da tela de consulta ele consegue ter informações detalhadas daquele livro, como vocês podem ver aqui os dados detalhados do livro. Você consegue ver exatamente uma descrição caso tenha sido cadastrado na catalogação do livro, consegue ter acesso à quantidade de exemplares que aquele acervo possui e se tem algum acervo disponível. Como vocês podem ver nesse exemplo, ele possui um exemplar desse livro e ele encontra-se emprestado. Então, na própria tela aqui dentro do portal, no qual ele está disponível tanto para usuário, quanto para aluno, quanto para professor, ele mesmo pode fazer a reserva do livro, clicando na opção reservar. O sistema vai dar uma mensagem mostrando para ele qual é a posição dele na reserva, se ele é o primeiro, segundo ou quinto, ok? E ele tem acesso a esses dados do livro. Dentro do portal do Web Biblioteca, também é possível que o aluno, caso tenham livros emprestados, ele mesmo pode entrar através do portal e efetuar a renovação do livro que ele está, caso a instituição trabalhe com esse processo. Se a instituição exige que o aluno apresente o livro na biblioteca, aí nesse caso é possível você ocultar o menu de reserva, de renovação, ok? Bom, então, outro acesso que nós temos também aqui no sistema da biblioteca é a nossa integração com o sistema chamado Minha Biblioteca. O Minha Biblioteca é um sistema terceirizado, no caso não é um sistema nosso, porém o sistema WebGIS ele tem a integração com esse portal, aonde você, tendo a assinatura do Minha Biblioteca, você tem ali um catálogo de livros que você pode ter acesso através da internet. Então são e-books que estão disponíveis, ele é definido de acordo com o contrato que você faz com a empresa, com a Minha Biblioteca, e o sistema simplesmente faz a integração do acesso. Você está logado dentro do WebGIS, você tem lá o seu acesso de aluno, professor ou usuário, você clica no ícone Minha Biblioteca, que vai ser apresentado ao lado esquerdo, e o sistema automaticamente vai fazer a autenticação no portal da Minha Biblioteca e apresentar para o aluno, o usuário ou o professor a lista de livros que a instituição adquiriu no sistema. Então ele tem acesso aqui à visualização de todo esse conteúdo que foi disponibilizado pela instituição. Bom, então, de tudo que eu mostrei da pesquisa que nós fizemos, o sistema GIS ele é bem mais completo. Eu tenho muito mais recursos, tem algumas outras formas de efetuar consulta, exatamente movimentação, consigo efetuar um extrato de empréstimos de um aluno para que você consiga visualizar os livros de um determinado aluno que pegou emprestado, a quantidade de livro que ele esteja em lista de espera, caso ele tenha feito alguma reserva. Você consegue ter acesso a vários outros relatórios também, para efetuar o controle da movimentação de sua biblioteca, de acervos em atraso, você tem o controle de empréstimo, detalhamento dos dados do seu livro e tem todo esse controle dos periódicos também que eu informei para vocês. O processo de cadastro ele é bem simples, bem tranquilo e facilita muito o dia a dia do funcionário da biblioteca ter o sistema todo cadastrado, todo catalogado e acompanhando toda a movimentação dos empréstimos. Ok? Bom, aqui eu vou deixar na tela para vocês alguns links das redes sociais que nós temos, onde você pode ter acesso à informação
de informações novas, de divulgações de novos cursos, ok? E agora eu vou abrir espaço para que sejam respondidas algumas perguntas, caso vocês tenham tido alguma dúvida dos processos que foram apresentados. Bom, vou deixar aqui na tela para vocês também o nosso site do Wiki, onde você consegue ter acesso a informações dos campos do sistema na tela de cadastro, caso você tenha dúvida para que serve um determinado campo. Nós temos também aqui o nosso link da nossa loja virtual, onde você pode ter acesso para efetuar cursos online gratuitos, até mesmo referente ao modo biblioteca. Nós temos 3 cursos voltados à parte de parametrização do sistema, do controle de movimentação de empréstimos e também de otimização do cadastro dos periódicos. Então, através desse link você tem acesso à lista de cursos que nós temos disponíveis e poderá fazer sua inscrição de forma gratuita, ok? Bom, tem uma dúvida aqui da Débora Feire. Boa tarde, gostaria de saber se aqui pode ser explicado qual o número que vai no livro. Débora, nesse caso o número do livro é o número que é gerado do exemplar, onde você vincula na etiqueta. Porém, a etiqueta ela pode ser personalizada de acordo com a sua necessidade. O correto é que o código de barras possui o número do exemplar para que quando o empréstimo seja realizado, o sistema identifique qual o exemplar que está sendo emprestado. Porém, eu posso colocar qualquer informação na etiqueta, dependendo da sua necessidade, ok? Pode ter o número de classificação, o código Cutter, o número do exemplar, se aquele é o exemplar 1, o exemplar 2, o exemplar 3, isso vai depender da sua necessidade. Se você quiser maiores informações, você pode entrar em contato com o suporte, que eles vão saber lhe orientar melhor ou até mesmo personalizar o layout da etiqueta para você, tá bom? Mais alguma dúvida ou alguma pergunta? Bom, parece que não há mais dúvidas, então eu agradeço a presença de todos e tenham uma boa tarde.